Não. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque em Foco. E hoje, pessoal, estou aqui com a nossa convidada especial, a Sueli, da The Art Stone Marmoraria. Seja muito bem-vinda. Estou aqui com a nossa apresentadora Graziele também. A Sueli vai contar pra gente um pouco da história da empresa dela, sobre os produtos, né, qual que é o mercado dela. E através de um bate-papo a gente vai estar conversando aqui sobre a empresa dela. Daqui a pouquinho a gente começa. Para iniciar, pessoal, eu queria falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? O parceiro da nossa empresa Destaque Arte. Vai estar passando aí o Borges Pintura, primeiro parceiro. Ele é uma empresa especializada em pintura, tanto para ambientes residenciais, tanto ambiente corporativo. Eles têm profissionais altamente qualificados, né, com pintura. Então, tá ali o Instagram deles. Você precisa de pintura na sua obra, na sua reforma. O Instagram deles é @borges_pinturas2009. A próxima parceira é a DD Cores, a empresa especializada em tintas e texturas. Então, para sua obra você precisa de uma tinta, uma textura de qualidade. A DD Cores fornece para vocês, né, atendimento super humanizado, né, personalizado, de alto padrão. O Instagram dela é @ddcorestintas. É a Dilma Dias, que está à frente da empresa. A nossa outra parceira também desse ramo é o Estúdio Caingá, um estúdio de arquitetura. Eles atuam tanto no exterior quanto no Brasil, né? Então, se você precisa de um projeto arquitetônico personalizado, pode chamar a Fernanda. Tá ali o Instagram dela, é @Estúdio Caingá. Aí a Graziele vai apresentar as outras parceiras e a gente vai falar um pouquinho da nossa empresa também, que é a Destaque Arte. Aí já a gente já começa o programa. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Destaque em Foco. Hoje estamos com a nossa convidada especial aqui. Daqui a pouco vamos estar falando um pouquinho sobre a empresa dela. E agora vamos falar sobre a nossa parceira, Kelly Faria Studio. No Kelly Faria Studio tem todo tipo de cuidado, tratamento para você, mulher e homem. Então, desde pintura, né, tingimento de cabelo, cortes, penteado, na parte de manicure, alongamento, na parte facial, tem todo tipo também de tratamento, né, para o teu rosto. Tem também a massoterapeuta, todo tipo de massagem para você que tem aquelas dores, né? Inclusive, semana passada eu até fiz um vídeo para vocês acompanharem. Quem tem dores e precisa, né, desse cuidado especial, ela também está pronta para te atender. E vamos falar agora também da nossa outra parceira, a Gabriele Xavier, doutora Gabriele Xavier. Ela que é biomédica esteta. Ela cuida também de toda a parte de estética, né, tanto facial quanto corporal, na parte do botox, na parte de mesoterapia, tratamento de vasinhos e dentre outros tratamentos também. Você que ainda não conhece a clínica da doutora Xavier, entre em contato com ela também pelas redes sociais dela. @doutora Xavier Gabriele, a doutora Gabriele Xavier. Não deixe de falar também que foi através do programa Destaque em Foco ou através da Grazi para você obter o seu desconto. E é isso aí, pessoal. Agora o Douglas vai falar um pouco sobre a nossa empresa Destaque e Arte. É isso mesmo, pessoal. Lembrando, fique ligado com a gente até o final. No final do programa a gente vai ter um sorteio. Então fique com a gente até o final. Interaja, manda perguntas. A gente vai falar sobre marmoraria, né? Então já vai mandando suas perguntinhas e fique com a gente até o final. Pessoal, para quem ainda não conhece, eu e a Graziele, nós fazemos parte da empresa chamada Destaque Arte. Tá passando umas fotos aí para vocês dos nossos produtos, dos nossos serviços. Nós somos fabricantes, né, de todo tipo de revestimento. Revestimento de gesso, de cimento, placa cimentícia, né, de gesso, de cimento, cobogó. Qualquer modelo que você precisar, nós conseguimos fabricar e fornecer para vocês, né? Borda de piscina, atérmica, piso atérmico, pisante, piso drenante, tudo isso a gente fabrica. E também na parte de serviços, rebaixamento de teto, steel frame, platibanda, sanca, tudo isso também a gente trabalha. E conseguimos garantir um preço bem competitivo, né? Por nós sermos fabricantes também, prazo de entrega.
Então, você está reformando a sua casa, você está decorando, precisa de uma borda de piscina, precisa de uma placa 3D externa, interna, um serviço de estrutura, né? A gente está à disposição. Só chamar a gente no nosso WhatsApp, Instagram, né? Nosso Instagram é o destaque_e_art. E vai ser um prazer estar fazendo o orçamento para vocês. Certo? Então, vamos iniciar aqui com a Sueli. Novamente, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Douglas. Eu agradeço primeiramente o convite de vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui participando desse momento e poder falar um pouco tanto do meu trabalho quanto a importância que a marmoraria, o setor da construção civil também tem na nossa área e no nosso país. Legal. Então, é um ramo da construção civil, né? Sim. E a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre marmoraria agora. Queria começar perguntando para a Sueli, para você contar um pouco para a gente, contar um pouco para o pessoal sobre a sua empresa mesmo, sabe? Como que ela surgiu, qual que é a história, a sua trajetória, os desafios que você enfrentou, né? O porquê do nome também. Pode ficar à vontade. Então, na verdade, a Dart Stones ela foi fundada em dezembro de 2017. Hoje ela já completou 8 anos. E a marmoraria ela nasceu do nosso descontentamento como funcionário de outras empresas. Então, eu sempre trabalhei na parte do atendimento e o meu sócio ele já gerenciava a produção. Então, a gente passava por situações a qual nós não concordávamos de estar passando por aquilo e o cliente passar por aquilo mesmo, pagando pelo produto que ele estava comprando. Então, quando nós decidimos abrir a marmoraria, na verdade, nós abrimos a marmoraria, ela nasceu no digital antes mesmo de nascer como empresa. Interessante. Porque nós não tínhamos condições financeiras para abrir uma empresa. Então, eu fiz uma página no Facebook. O nome, a gente queria colocar Arte em Pedras, mas já existia esse nome no mercado. Foi onde nós colocamos Dart Stones, que ficou meio que Arte em Pedras, mas acabou misturando com o inglês. Então, a marmoraria, ela nasceu no digital. Então, quando a gente começou a fazer a nossa carteira de cliente, os próprios clientes foram nos indicando outros clientes. Por quê? A empresa ela sempre foi pautada em qualidade. Então, para nós, o respeito com o cliente, a transparência e a qualidade é primordial. Então, hoje, com 8 anos de empresa, a gente está muito feliz por ter chegado até aqui, porque é uma empresa que começou com nada. Hoje, a gente já tem uma estrutura e a gente já migrou para outro tipo de público, o que, para a gente, é muito gratificante ver o retorno e o reconhecimento do nosso trabalho. Legal. No começo, você comentou que começou no digital, então praticamente você já tinha uma produção no começo? Como que eram as vendas assim? Não, na verdade, o cliente, a gente colocava fotos no Facebook, no Instagram, o cliente entrava em contato com a gente, o Cícero, que é o meu sócio, ele ia até o cliente, fazia o orçamento, eu passava, o cliente fechava. Para você ter noção, eu ainda não conheço 80% dos meus clientes pessoalmente, porque como a empresa nasceu no digital, isso acabou se tornando um padrão dentro da nossa empresa. Então, o cliente ele recebe o orçamento, faz o pagamento. Então, ele tem bastante contato com a turma da produção, porque é o técnico que vai fazer as medidas e a entrega. Então, a gente faz todo por meio digital. Então, hoje, a marmoraria, quando começou, a gente tinha uma maquita. Então, o lucro que a gente tinha do primeiro trabalho, a gente comprava um pedaço da pedra do cliente. Eu já ouvi essa história. Bem parecido. Executava o trabalho e o valor do lucro que sobrava, a gente investia numa máquina. O lucro que sobrava, investia num maquinário. Então, para você ter noção, a nossa primeira serra para cortar chapa, ela era manual, era uma serra caseira, que para deitar uma placa, 2 tinha que pendurar do outro lado, porque senão o carrinho virava. Olha só, gente, como pode? Então, hoje a gente tem uma serra estruturada, profissional, mas não foi bem assim que começou no início. E é bem bacana, né? Eu não sei se a Sueli chegou a ver a nossa história de como nasceu a Destaque Arte, mas é bem parecido também.
a Destaque Arte nasceu também dessa forma. A gente começou pequenininho e fomos aos pouquinhos crescendo. E isso é muito gratificante, porque hoje a sua empresa tem quantos anos? 8? 8 anos. Então, assim, olhar como foi e como é agora, sim, é muito gratificante. Inclusive, agora vamos falar um pouquinho sobre as suas premiações, né? A Sueli, para quem não sabe, ela tem diversas premiações, diversos reconhecimentos e, com certeza, é muito merecido. Inclusive, a minha primeira premiação no evento da Lucy Manhães foi a Sueli, que me indicou. Eu sou muito grata, ela é minha madrinha. E fala um pouquinho sobre as suas premiações. Ali tem alguns reconhecimentos, algumas premiações, que é muito importante, né, Sueli? Sim. Porque, assim, além de ter nossos clientes, o reconhecimento é gratificante, porque é algo que o próprio público nos reconhece e somos indicados. Então, é algo muito satisfatório para a nossa empresa e para nós saber que estamos no caminho certo, né? Fala um pouquinho para nós sobre os seus certificados, as suas premiações. Então, exatamente. Nós estamos sendo reconhecidos por nosso trabalho nos últimos 6 anos. Com 2 anos de empresa, a gente já recebeu a nossa primeira premiação. No Estrelas da Construção Civil, nós já estamos no 3º ano consecutivo, porque esse ano nós fomos indicados novamente. Amém. Então, o reconhecimento, eu não digo nem só essa questão de estrutura, de plateia, né? Até porque o nosso cliente sempre vai ser o nosso... Quando ele indica para a gente, já é uma forma de reconhecimento muito grande. Então, os eventos, o reconhecimento que a gente recebe, isso mostra que a gente está indo na direção certa. Então, ela funciona como uma bússola para a gente. Sim. Ela mostra que o nosso esforço está valendo a pena, que o nosso cuidado com o cliente está valendo a pena, que quando a gente oferece o nosso melhor para o cliente, tem algo que volta em retorno para a gente. Então, isso para a gente é muito gratificante. Como disse, a gente começou do nada. Então, olhar para trás e ver o tanto que a gente já conquistou até aqui, não tem preço. Realmente. Muito legal. E fala um pouquinho para a gente, para o pessoal, dos produtos que você vende, né? Quais são os tipos de produto, a parte de fabricação também, que vocês são fabricantes também, né? Sim, nós fazemos o beneficiamento da rocha e a instalação. Então, além desse serviço, nós oferecemos serviço de consultoria para o cliente. Legal. O que acontece? Normalmente, a gente recebe um projeto e lá está determinado um produto que não é especificado para aquela área. Então, vamos lá para o que todo mundo conhece, um mármore na cozinha. Uhum. Não pode colocar mármore na cozinha. Hoje, tem mármores que podem ser usados na cozinha de forma tranquila e que vai ter essa durabilidade. Então, qual que é a nossa ideia? Não é ofertar para o cliente o produto mais caro, mas ofertar para ele o produto que ele tenha o melhor custo-benefício. Então, é algo que, mesmo que tenha um custo maior, mas é algo durável e que, ao longo do tempo, se pague. Então, a gente trabalha com o beneficiamento da rocha, trabalha com a montagem das bancadas e faz a consultoria. Legal. Essa consultoria é consultoria técnica para o cliente? Sim, exatamente. Não só para o cliente, como para arquitetos e construtores. Porque, principalmente na área da construção, às vezes são especificados produtos pela estética, quando, na verdade, a estética precisa se unir à durabilidade do material. E o cliente, normalmente, ele não entende. Então, vamos supor, um mármore na cozinha. Coloca lá um mármore branco na cozinha, em 15, 20 dias vai começar a manchar. Mas, mesmo que o cliente opte por colocar um mármore na cozinha, ele precisa ter ciência dos cuidados que ele precisa ter. Legal. Então, isso, ele vai saber cuidar, vai ter maior durabilidade e um custo menor. Uhum. Então, precisa se unir a durabilidade com a estética sempre. Porque a gente até falou também sobre alguns programas atrás sobre pisos, né? E o mármore também. Eu acho que assim, o material também leva muito em consideração temperatura, tudo mais, né? Sim. Então tem determinado produto que não pode ser colocado em determinado ambiente por conta disso, né? Por mais que seja bonito, o cliente goste. Então eu acho legal essa consultoria. Então basicamente vocês mostram para o cliente, deixam ele ciente
né? Exatamente. Justamente porque se ele sabe o que ele está comprando, ele sabe como cuidar. Sim. E se ele sabe como cuidar, o produto tem mais durabilidade. Mas a ideia inicial da consultoria foi justamente ajudar, porque quantas marmorarias tem em São José dos Campos hoje? Várias. Porém, tinha uma em frente de casa lá que agora construiu um prédio. tem seus pós e contras. Sim. Sempre vai ter. Então, qual que foi o nosso foco desde o início? Que o nosso cliente ele ficasse satisfeito do início ao fim do processo dele como cliente. Então, ele vai ter um bom atendimento, ele vai ter um bom processo ali durante a produção e vai ter um pós-venda eficiente. Então, não é eu vendi para você e depois vou sumir e você que se vire com o que você comprou. É justamente a gente te dar um suporte. Então, não é sobre preço, é sobre valor. Então, desde que a DeArt nasceu, é sobre valor, sobre o que a gente poderia oferecer de melhor para o nosso cliente. Legal. E, assim, nos seus atendimentos, desde o começo, porque isso é uma construção, né? Sim. No começo você comentou do digital, aí depois vocês foram construindo esses valores. Que tudo que... Eu estava até conversando com minha mãe hoje. O que rege uma empresa assim, que a base sólida dela forte, é isso, né? É o propósito, missão e valor. E valor, exatamente. Porque se a empresa não tem isso, aí fica perdido. Então, acho que você construiu esse valor mesmo de levar para o cliente essa questão do não só vou vender e deixar, mas acompanhar ele do começo ao fim. Como que foi assim, o processo, por exemplo, no começo e como que está agora? Né? Acho que é legal a gente comparar em relação a essa consultoria. Porque a maioria dos clientes de vocês, eles já entendem do produto que eles estão comprando ou não? E aí, como que é o relacionamento, assim, para explicar, para mostrar? Então, na verdade, a maioria dos clientes, eles não entendem o que eles estão comprando. Uhum. Eles pensam no granito pela estética, pela beleza. Faz sentido. No entanto, que ainda tem essa briga do porcelanato, a pia de porcelanato ou a pia em granito, mas são durabilidades, estética totalmente diferente. Então, o que eu sempre valorizo? A gente pergunta para o cliente o que ele está buscando naquele projeto. Então, se é um cliente que ele fala assim, olha, eu penso em algo durável, ou eu só quero uma pedra branca, como que ele utiliza essa cozinha? Como que ele utiliza o ambiente que ele vai estar usando a pedra? Então, isso vai para um lavatório, vale para uma cozinha, vale para um piso, vale para um painel de parede, porque, às vezes, ele está procurando, quando ele recebe um orçamento, ele esquece tudo que está descrito no escopo do orçamento e ele olha lá no rodapé no valor final. O valor, só o dinheiro. Aí ele fala assim, nossa, mas o preço de vocês é o mais caro. Só que no escopo desse orçamento tem a nossa expertise, tem a qualidade do produto, existe um pós-venda. E eu falo assim que quando nós lidamos com pessoas, ninguém é perfeito. Porém, o tempo todo a gente está se modulando e se moldando para entregar o melhor para o nosso cliente. Na verdade, Com tem certeza. cliente que procura preço, né, e não valor. E são duas coisas diferentes. Totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. E quando ele procura preço, é o que eu falo, né? Quando ele procura preço, ele não sabe o quanto custa um serviço mal feito. Sim. E daí depois o barato Sai custa caro. Sai muito caro. Sai E o cliente, essa consultoria, então, no caso, é logo no começo já, então. Sim. O cliente já recebe no orçamento ali a expertise de vocês, né? Há uma explicação técnica também do produto. Se o cliente ele dá abertura para isso. Uhum. Porque tem cliente que muitas das vezes ele já tem um projeto e ele acha que ele vai mandar esse projeto para 10 marmorarias e as 10 marmorarias vai estar ofertando a mesma coisa. Entendi. E não está. Uhum. No entanto, que muito cliente ele vai descobrir pelo que ele pagou quando ele vai receber o produto. Então, hoje, um projeto, uma arquiteta fala para mim assim, Sueli, eu estou pensando em tal pedra para esse projeto. Ela não vai descobrir a pedra quando chegar lá para montar. Ela vai comigo escolher o material,
ver se o lote está na tonalidade que ela quer, que ela precisa e que ela pensou para o projeto dela. Então, não é só sobre a pedra. A gente sempre fala, não é sobre o produto. A gente une o produto com a estética e a durabilidade dele. Então, as 3 coisas precisam andar juntos. É bem bacana. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que estão nos assistindo. A Natália Rico está nos assistindo também. E você que tem alguma pergunta, alguma curiosidade para a Sueli, pode estar nos enviando, né, qualquer perguntinha. E, Sueli, qual que é a diferença entre o mármore e o granito? O mármore ele é um material muito mais poroso, mais quebradiço. Porém, tem granitos também que têm essa porosidade. Então, o que é o importante entre você saber se é mármore ou granito? É você saber o ambiente que você vai usar esse produto. Porque o mármore ele performa muito bem num banheiro, ele pode performar muito bem como um peitoril, dependendo do ambiente que você está colocando. Da mesma forma, o granito. Quero colocar uma pia branca na cozinha. E aí? Um granito, você vai precisar fazer manutenção periodicamente. Pelo menos a cada 3 meses, se você não quiser que ele amarele com o tempo, que ele absorva muito mais gordura. Já o mármore... Isso aí sendo na cozinha. Na cozinha. Sim. Um mármore, você vai colocar na cozinha, no máximo em 1 ano você vai precisar trocar de novo. Então, o que é importante? Entender o ambiente para você entender o que vai ter maior durabilidade. Porque o mármore no banheiro pode durar 30 anos, se bem cuidado. Sim. Um mármore na cozinha, ele vai durar 1, 2, máximo 3 anos. E vocês dão toda essa consultoria, assim, também explica para o cliente? Sim, porque é importante. Sim. É importante, como eu disse, se ele entende o que ele está comprando, ele sabe como cuidar e isso vai aumentar drasticamente a durabilidade do produto. Sim. Bem bacana. Tem uma pergunta aqui também bem interessante. É que você estava falando no começo sobre o maquinário, né? Sim. Que basicamente no começo era vocês, uma maquita e um sonho. Exatamente. Aí depois foi comprando as máquinas. Hoje vocês têm 8 anos de mercado e já estão bem... estruturado, sim. Solidificado, né? Aí aqui, como vocês lidam com os cortes das peças, né? Cortes especiais, acabamentos personalizados ou peças esculpidas? A maioria do trabalho dentro de uma marmoraria ela é feita de forma manual. Então, existem peças para fazer cortes maquinários para fazer corte em 45 graus, para polimento, mas tudo isso tem ação humana junto. Uhum. Não é uma máquina que a gente coloca e ela executa tudo sozinha. Não tem como, né? Não, todas têm a ação humana. É feito totalmente de forma manual. Sim. Tem mais uma perguntinha aqui. Quais os principais erros nas especificações de pedras para áreas molhadas e como evitá-los? Os principais erros? Isso. Na especificação de pedras para áreas molhadas. Então, inicialmente, é entender a área que você vai usar. Então, se é um banheiro, então você pode usar um mármore que ele tem a determinada porosidade, porém não é algo que recebe água com muita frequência. Porque você vai usar o banheiro, você vai lavar a mão, escovar o dente, algo que é mais pontual. Uhum. Já na cozinha, o ideal seria granito, mas um granito que seja impermeabilizado, hidrofugado, para ter uma maior durabilidade. Sueli, eu não tenho paciência para ficar limpando a cozinha toda vez que eu termino de cozinhar. Eu só limpo a minha cozinha 2, 3, 4 horas depois que eu terminei o almoço. Então, aí o ideal seria partir por uma pedra sinterizada. Olha só. Porque o quartzo ele tem menos absorção e maior durabilidade em relação a isso. Então, sempre entender, primeiro, o ambiente que vai ser usado, mesmo que seja área molhada. Até porque tem áreas externas que a textura precisa ser diferente para não escorregar, para um piso, por exemplo. Uhum. Área interna, você pode colocar um piso polido. Numa área externa, você precisa ter um piso flameado para você não escorregar toda vez que estiver chovendo. E tem a questão, igual você falou, que tem que ser hidrofugada, então quer dizer que para uma área mais molhada tem que ser tratamento diferenciado. Precisa ser impermeabilizado. O material escuro, ele tem a absorção,
Porém, por ser escuro, ele não vai ficar mostrando toda vez que molha. Já o material claro, se ele não é impermeabilizado, além de ele absorver gordura, ele começa a amarelar com o tempo. A manchar. Ele mancha e toda vez que você lava a louça, fica aquela mancha na pia. Quando seca, se não tiver nenhuma gordura ou corante, a pedra volta à tonalidade normal. Porém, se tem corantes e se tem gordura, aquela mancha vai ficar ali e ela já não sai mais. Tá vendo, gente? A importância de você saber o ambiente correto, né? E o material correto, porque às vezes a gente coloca a pedra num local errado, aí olha e fala assim, a pedra não presta. O produto é ruim, né? Mas não é que o produto é ruim, é que você colocou no ambiente errado. Por isso a importância dessa personalização, né? Vocês explicarem ao cliente aonde colocar cada produto, né? O local certo de colocar cada produto. Então, isso é muito importante também. Sim, até porque tem muitas empresas que, vamos falar de 2 materiais bem polêmicos, quartzo e branco prime. O branco prime, ele é um aglomerado de mármore, de pó de mármore e resina. O quartzo, ele é pó de quartzo e resina. O quartzo, ele tem menor absorção. Então, quando ele recebe água, ele não absorve e ele não vai riscar com facilidade. Já o prime, apesar de esteticamente e visualmente parecidos, o prime ele risca com muito mais facilidade. E se cair qualquer corante em cima e você não limpar na hora, ele vai manchar e você não tem como recuperar. Olha só. Mas também são 2 extremos, porque às vezes o cliente quer uma pedra branquinha e você fala assim, olha, o branco prime, hoje ele está em torno de R$580 o metro quadrado. Mas você manchou, você não recupera mais. O quartzo, em torno de 1.150 o metro quadrado, é uma pedra que você vai cuidar e a durabilidade dele bem cuidada, você não tem problema para o resto da vida. Olha só, a importância de saber. É muito interessante. E o pessoal tá mandando bastante pergunta aqui, viu? A Ariane Faria, é a Ariane da 20. Da 20. Sim. É a Ariane da 20 Pisos. Ela mandou assim, a impermeabilização no granito, mármore, né, resolve de verdade? No granito resolve, no mármore não. Porque o mármore, por mais que você impermeabilize, a absorção dele é muito maior. Já no granito, se você faz a impermeabilização a cada 3 meses, ele reduz bastante a porosidade. Entendi. O mármore, ele, vamos dizer assim, ele absorve mais o... Sim, é como se fosse uma esponja. Ele absorve com muito mais facilidade. Tá respondida aí a pergunta. O granito ele tem média porosidade. Então, se você impermeabiliza ele a cada 3 meses, conforme a especificação, ele vai criando essa resistência. E o mármore, então, ele não... Você pode impermeabilizar, mas ele não é algo que ele vai absorver de fato e criar essa resistência como o granito aceita. Entendi. Porque o granito tem baixa porosidade, o mármore já tem alta porosidade. Legal. Gente, bacana, tem bastante, interrompendo ele rapidinho, bastante gente interagindo aqui, ó. A Ariane, Sander, Natália, do Mulheres à Obra, TG Art Connection. Ele mandou uma pergunta aí, ó. Gonçalves, Iencide, quem mais? Zomi, Pereirão também, um beijo para você, Pereirão. Maria Sueli Santos. O TG bastante gente participando aqui. TG Air Connection Climatização, ele mandou assim: existe algum produto para impermeabilizar pedras como mármore e granito? Sim, tem o Prozeal e tem os produtos da Bellinzone, que são produtos ótimos para impermeabilização. Esses são os recomendados. Sim. Qual que é o nome mesmo? Prozeal. Prozeal. E os produtos da Bellinzone. São os ideais para as rochas. E engraçado dizer, porque isso não deveria ser um tabu. Porque a impermeabilização em materiais claros, nós fazemos uma impermeabilização quando a gente corta o material e fazemos a segunda impermeabilização quando a gente entrega o material. Tem 2 fases. Isso. E orientamos o cliente para que ele continue essa manutenção. Aí você fala assim, vocês fazem essa manutenção? Nós até fazemos, mas a ideia não é que o cliente faça esse serviço com a gente. A ideia é que ele aprenda, no entanto, que eu ensino ele, para ele fazer a manutenção de forma devida com o menor custo. Entendi. Porque, senão o produto já vai estar lá com ele, senão ele vai ter que ficar
de período em período, dependendo do produto, acionando vocês? Não, é porque se torna caro ao longo do tempo. Sim. Porque uma lata de produto de impermeabilizante bom, você vai pagar em torno de R$ 265. Dura bastante. E você consegue, dependendo do tamanho da bancada, você faz 3, 4, 5 aplicações. Sim. Então, além muito interessante, pessoal, vocês escutaram? Além, então, da consultoria técnica, da aplicação rochas do produto, né? Também tem essa questão da orientação quanto à impermeabilização. Sim. Para o cliente ter redução de custo, né? Exatamente. Muito interessante. Porque eu sempre falo que não é sobre o produto, é sobre o cliente. Sim. Legal. Sueli, como escolher o material ideal para escadas, fachadas, bancadas de uso intenso? De uso intenso, o granito é a melhor opção. Um granito ou um quartzito. Porém, são texturas diferentes. Para a área interna, ele pode utilizar o escovado ou o polido. Para a área externa, ele precisa usar um flameado ou um levigado. Porque se um piso polido, ele molha, ele fica como um sabão. Você falou polido, eu lembrei da Ariane, quando ela veio falar sobre os porcelanato polido, né? Que é bem liso. Então, polido e acetinado, no caso, também é a mesma coisa. Então, são texturas diferentes. Então, para a área externa, seria flameado e levigado. E para a área interna, polido ou escovado. Então, a questão da textura é até legal, porque o acabamento escovado, por exemplo, ele tem um tom mais acetinado e ele aparentemente fica mais sofisticado que o polido. Então, tudo depende da estética que você quer dar para o seu projeto. Então, no caso, por exemplo, numa escada interna, é preciso colocar aquelas faixinhas antiderrapante ou não? Já tem um material próprio para ela ser antiderrapante? Aqueles adesivos, né? Isso. Na área externa. Na área interna. Na área interna não precisa. Não precisa. Não. É porque, então, por isso que eu falo, gente, a importância de ter um profissional que vai te orientar. Em algumas obras que eu fui e vou, eu vejo nas escadas aquelas pedras lindas, porém com as fitinhas, tipo, matando estraga tudo. A estética da estética. pedra. Mas para a área comercial isso é obrigatório. Não, é residência mesmo. Agora, residencial não tem essa necessidade. Sim. Mas tem muitas pessoas também que fazem o acabamento meia cana na ponta da escada, que é aquele acabamento mais arredondado. Sim. Então, quando você pisa, a tendência do pé já é escorregar. Sim. Então, sempre o ideal para a escada interna é o acabamento reto ou o acabamento em 45 graus, sempre em cortes retos, nunca arredondados. Já para a área externa, também, mas daí para a área externa você tem a opção de fazer frisos na própria pedra. Você não tem necessidade de colocar aquela faixinha. Porque fica muito feio. Porque perde bastante a estética. Sim. Mas tem como você fazer frisos que vai reduzir a aderência da pisada polida. Sim, olha para você ver a importância, gente, de ter essas dicas, né? No residencial, então, é uma norma que obriga a ter? Comercial, sim. O comercial. Sim. Entendi. A Gi Gonçalves, agora há pouco você estava falando sobre o Prime. Sim. Aí ela até falou assim, para você contar pro pessoal o que é o Prime. Eu também quero saber o que é. Então, o branco Prime é uma rocha sintética. Então, ela é mármore, pó de mármore com resina. Então, ele tem a mesma, até um pouco maior de absorção que o mármore natural. Então, ele mancha com mais facilidade, risca com mais facilidade. Então, eu sempre aconselho esse tipo de material. Primeiro, a gente brinca que Prime nem para o pior inimigo. Mas eu sempre indico esse material quando o cliente quer usar, somente para bancadas de banheiro, mas ainda assim exige cuidado. Nunca em cozinha, piso, escada, porque ele vai arranhar e ele vai perder a estética dele muito mais rápido. Entendi. Aí, tem mais perguntinha aí? Pereirão Construções, mandou um abraço para a Sueli. Outro para você, Elaine. Quais os diferenciais a The Art Stone oferece para construtoras e empreiteiras em obras de médio e alto padrão? Eu falo que só a questão de ter hoje a marmoraria, a The Art Stone, ela é a empresa com menor prazo de entrega.
Toda empresa de marmoraria, ela tem um prazo de 25 a 30 dias úteis. A Dark Stones entrega com 15 dias úteis. Olha só, pessoal. E não é uma data vaga. A data de instalação, ela vai no contrato do cliente. Então, ele sabe quando que a gente vai entrar na obra. Então, eu acho que esse já é o primeiro diferencial na área da construção. Sim. Porque a gente sabe que a gente trabalha na área de prestação de serviço, o quanto isso é prejudicial para o nosso setor e o quanto o prestador de serviço, muitas das vezes, não é levado a sério e nem tem o seu devido valor por esse motivo. O diferencial que nós temos é que nós zelamos e predominantemente o serviço precisa ter qualidade. Sim. Então, é um serviço que eu monitoro, que o meu sócio monitora e que a minha produção monitora. Então, se qualquer problema que tenha, a gente está apto e tem uma assistência muito ágil para isso. Sim. Isso é muito importante, ter toda... Tem um suporte do início do atendimento até o final da entrega. Sim, esse é o diferencial, realmente. A gente estava falando, voltando só um pouquinho sobre a escada, o TGR Connection, ele perguntou, e na pedra de ardósia, pode colocar a fita? Não, a fita ela pode ser utilizada em qualquer tipo de pedra. Qualquer tipo de pedra você pode colocar, desde polida, resinada, flameada, você pode colocar fita. A ideia é sempre a gente manter a estética. Sim. Não usar a fita. Mas com segurança. Sim. Então, se é uma área comercial e você precisa colocar fita... Não tem o que fazer. Coloque a fita. Mas se é uma área interna ou alguma área que não tem essa necessidade, você tem primeiro as opções de fazer os frisos na própria pedra, que você já vai ter esse antiderrapante, ou não colocar. Então, tudo depende. Vai depender da estética que você quer para o seu projeto. Sim. E assim, falando um pouquinho sobre os arquitetos e engenheiros, por que eles devem visitar o seu showroom e depósito de chapas? O que tem de diferencial para vocês oferecerem? Então, em relação a tanto um construtor como um arquiteto, eles são grandes parceiros. Porque na maioria das vezes, ele chega no cliente antes da gente. Sim. Então, o que nós oferecemos para os arquitetos? A questão de ele escolher a placa que vai ser feito o trabalho do cliente dele. Então, não é aquela surpresa do que não foi isso que eu queria ou não foi isso que eu comprei. Bacana. Ele vai lá, ele escolhe a placa e nós pegamos... E a placa que ele escolhe é a placa que nós vamos, de fato, executar o trabalho. Então, eles escolhem pessoalmente, não é nada por foto, por vídeo. Pessoalmente. Porque, gente, realmente faz a diferença, né? Sim. Em questão de tom, você vê pela foto é uma coisa, vê pessoalmente... Tom, textura, até porque o granito escovado que eu disse, que eu mencionei um pouco tempo atrás, ele é que dependendo do tipo do granito, ele muda bastante a textura. Sim. Então, o arquiteto ele tem essa disponibilidade de ir lá escolher a placa que vai ser feito por quê? Uma rocha natural, ela nunca é exatamente igual. Sim. Por mais que elas tenham o mesmo nome comercial, ela vai mudar a tonalidade, vai mudar veios. Então, ele vai olhar para a placa e pensar exatamente do que ele está esperando do projeto dele, porque o arquiteto ele trata o projeto dele como uma criança, né? O filho que ele está ali zelando. Sim. Então, para ele ficar pronto da melhor forma e como ele de fato projetou, para ele é muito importante. Então, se é importante para ele, para o cliente, também é muito importante para a gente. Sim, bacana. Tem mais perguntinha ao vivo aí? Uma olhada aqui. Você que tem alguma pergunta pode estar enviando ao vivo para a Sueli, ela vai estar respondendo. A Ana Paula Oliveira, ela comentou: parabéns, Sueli, como sempre, nos deixando apaixonada pelo seu trabalho. Obrigado, Ana. É tão bom, né, Sueli? É tão gratificante a gente ver, né, pessoas que nos conhecem, clientes, que acompanham amigos, nosso trabalho. Eu tenho, para você ter noção, eu tenho cliente que trabalha comigo desde que eu abri a marmoraria. Olha só. Então, toda vez que ele volta, é aquele assim, eu acertei de novo. Sim. Então, isso pra gente é muito gratificante. O boca a boca, né, é muito importante. A indicação boca a boca, porque, igual você disse no início, começou lá atrás e foi aos pouquinhos, e hoje vê o tamanho que está, né, a sua empresa,
E é gratificante. E ver, igual você diz, cada vez que o cliente volta ou indica, é sinal que está no caminho certo. Exatamente. Toda vez que um cliente ele elogia um trabalho, que ele volta a fazer uma nova compra, que chega um cliente novo que a gente não conhece, mas ele fala assim, foi indicação de fulano, sim, ou ele falou para eu vir aqui, porque aqui ele sabe que eu vou ter o melhor trabalho. Então, isso faz com que a gente tente melhorar cada dia mais, que a gente diminui o percentual de erro e aumenta os nossos acertos. Então, diferenciar o cliente, ele não é qualquer cliente, ele é alguém que está confiando o suor, o sonho dele, sim, o projeto dele na nossa mão. Então, todo o trabalho, no entanto, que até o slogan da marmoraria, que todo projeto, todo trabalho é tratado como único. Sim. Então, ele vai receber a devida atenção ali, do início ao fim do projeto dele. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Você não vende produto, você vende sonhos. Querendo ou não, você vai estar dentro da residência de cada um dos seus clientes para a vida toda. E é um sonho, porque todo mundo quer. A parte do acabamento, gente, é uma das partes que eu acho mais lindas, porque é onde que deixa assim a sua marca dentro da casa do cliente. É o mais visível ali, né? Sim. É o mais visível e, na verdade, é isso que agrega valor na casa do cliente. Sim. Exatamente. Porque, às vezes, ele gasta uma fortuna na estrutura e ele peca muito na parte do acabamento. Sim. Ele compra um bom cimento, ele contrata o melhor empreiteiro, mas quando chega na parte do acabamento, ele pega o gesseiro mais barato, o pintor mais barato, a pedra mais barato. Então, quando você olha, porque assim, você fala assim, por que a pedra mais barata? Porque a pedra também existe padrões de qualidade. Sim. Então, eu tenho um material de refúgio, tenho um material comercial e um material extra. O que você está recebendo quando você está comprando? Porque o material de refúgio é um material que ele vai ter um monte de furinho na superfície, é um material que ele vai estar mais manchado, é um material que vai estar com trinca. Um material comercial, às vezes, ele vai estar mais manchadinho, com menor polimento. O material extra, ele sempre vai estar mais uniforme e com mais brilho. Sim. O que vai ter mais durabilidade? Um material menos poroso, com maior brilho, ou um material que ele já veio da pedreira com péssimo polimento, ou que ele, muitas das vezes, nem aceita o polimento? Material de primeira, né, gente? Não vamos economizar, Então, eu falo que entender o que você está comprando, sim, aumenta drasticamente a durabilidade do seu material e a estética do seu projeto. Sim. Então, por mais que tenha o mesmo nome comercial, nunca é exatamente a mesma pedra. E assim, como que... eu acho interessante, né, nessa dúvida, como que vocês mantêm o padrão ali da qualidade, por ser fabricante, né, assim como nós somos fabricantes também. Então, a gente está conversando assim, sim, igual por igual. Se identificando bastante. Identificando bastante com você, né? Como que vocês mantêm a qualidade mesmo com obras de grande escala, sabe? Eu tenho que manter esse padrão, eu estou produzindo muito e manter esse padrão, sabe? Eu acho que é mais fácil você ajustar o seu prazo de entrega do que você diminuir a qualidade de um produto. Então, eu posso fechar, a gente faz em média 40 projetos por mês. Se esse mês eu fechei 50 projetos, eu vou adequar o prazo. Uhum. Mas esse adequar o prazo não é a surpresa para o cliente de que eu te dei uma data e eu vou aparecer quando o serviço estiver pronto. Não, eu te dei uma data, mas essa data que eu vou cumprir. Então, se eu tenho 50 projetos, eu adequo a minha produção a isso. Mas eu não diminuo a qualidade do produto. Por mais que um ou outro ali tenha um prazo um pouquinho maior. Ou um pouco menor. Uhum. Porque tem serviços que a gente fala assim, 50 projetos, mas tem serviços que eu vou levar uma semana para concluir a residência do cliente. Mas tem serviços que eu instalo em 4 horas. Uhum. Então, depende do projeto e do prazo, mas o prazo sempre é trabalhado em cima da qualidade, onde eu vou conseguir manter a qualidade do meu produto. Sim. E no nosso caso, né, o cimento, hoje, no começo era mais o gesso, mas hoje nosso carro-chefe é as bordas de piscinas, né, o cimento. Existe processo, né? Então, por exemplo, a gente produz, as peças têm que secar, tem o tempo de cura e depois tem a instalação.
como vocês fazem a instalação também, esses produtos, pelo material, ele existe essa questão também do tempo de cura ou não? Sim, na verdade, exige do tempo da cola que nós usamos para beneficiar. Então, se é uma cola gel, ela pode demorar até 12 horas para secar, dependendo do clima. Legal. Porém, se é uma massa plástica, se pode ser usada massa plástica naquele projeto, ele já seca com mais rapidez. Uhum. Aí considera tudo isso aí, né? Porque tem a produção, o tempo de produzir, até mesmo o tipo de e... pedra. Um quartzito, ele demora muito mais tempo para a gente abrir um corte em 45 graus do que um granito. Uhum. E o mármore, ele é muito mais rápido de abrir o 45 graus, porém, ele já é uma coisa mais chatinha, porque ele é mais quebradiço. Uhum. Então, se eu abro com a mesma agilidade, se eu abrir um 45 graus numa peça em mármore, na mesma agilidade que eu faço isso num granito, ele vai estourar todo e não vai ficar com 45 graus perfeito. Entendi. Então, cada tipo de rocha, ele tem um determinado tempo de beneficiamento. Não é todo igual. Sim. Então, eu não vou dizer para você assim, olha, pegar uma pia de quartzito é o mesmo período que eu levo para produzir uma pia de granito, por exemplo, porque não é, são tempos totalmente diferentes. Materiais diferentes, processos diferentes. Sim. É legal também mostrar para o cliente, né? Porque aí você passa um prazo, aí daqui a pouco a gente pensa, nossa, sei lá, tipo, demora tanto, ou, né? Mas mostrar o que precisa ser feito para aquele material, né? Sim, mas tudo isso, eu digo que no contrato eu já estou considerando o tempo que eu vou levar para executar aquele trabalho. Legal. Sueli, já teve algum produto seu que algum cliente pediu para você instalar em algum local assim inusitado que você nunca imaginou? Algum projeto assim bem diferenciado ou não? Olha, acredito que não. Já teve assim acabamentos que ele fala assim, não, eu quero desse jeito. A gente fala assim, olha, mas desse jeito não vai ficar bom. Aí ele fala assim, não, mas eu quero assim. Aí a gente fala para ele assim, você está proibido de dizer que foi eu que fiz. Eu sei bem como é isso. Assina aqui, fala para ele. Eu faço, mas você está proibido de dizer que foi a gente que fez isso. A gente sabe bem como é. Aí você, nesse caso, você chegou a ver depois como ficou? Sim. Não, às vezes até dá certo. Às vezes até dá certo, mas na maioria das vezes não. É normal, cliente. Pessoal, a gente vai para um breve comercial bem rapidinho. Você não saia daí, porque daqui a pouquinho a Sueli vai fazer um sorteio, né, Sueli? Do quê? Lá. De uma cesta de café da manhã. É isso aí. Não saiam daí. É bem rapidinho, só para tomar uma aguinha ali bem rapidinho. E já que a gente volta, permaneça aí. Está procurando um serviço de pintura diferenciado? Apresento a vocês a Borges Pintura. Eles são um dos nossos parceiros e trabalham com pinturas tanto para ambientes residenciais e corporativos. Segue eles no Instagram, @Borges_Pinturas2009. O planejamento de arquitetura e design é essencial para a sua obra. Por isso, apresento vocês a Estúdio Caingá Arquitetura e Design. Segue eles no Instagram, @Estúdio Caingá. E vamos falar agora de mais uma parceira nossa, o Estúdio Kelly Faria.
Lá você tem todo tipo de tratamento de estética e beleza, feminino e masculino. Temos lá manicure, pedicure, tratamento facial. E você, mulher que quer se valorizar, entre em contato com ela, @Kelly Faria Estúdio. E vamos falar agora da DD Cores. A DD Cores é uma empresa de tintas e textura. Ela trabalha com todo tipo de acabamento de altíssimo padrão. Se você está reformando e precisa de produtos de qualidade, segue eles lá, @DD Cores Tintas. Aqui seu projeto ganha vida. Bem-vindos de volta. Temos mais perguntinhas aqui na nossa live. Ariane Faria, novamente, ela perguntou assim: o acabamento 45 graus, né, ainda está em alta ou o reto virou o queridinho? Então, o reto ele virou o queridinho. O acabamento 45 graus ainda é um acabamento muito sofisticado. Até porque ele tem mais robustez, então ele acaba chamando mais atenção. Porém, a gente está numa época mais minimalista. Então, o acabamento slim, que é aquele só na espessura da pedra, já virou queridinho já. Ah, sim. Tem épocas, assim? Uma época que o Tá pessoal em alta. pede... Então, na verdade, há anos se utiliza mais o acabamento 45 graus. Há muitos anos. Hoje em dia já não se utiliza mais os acabamentos arredondados, né? No entanto que hoje, para a gente fazer um acabamento arredondado, é porque está fazendo um complemento numa área da residência que já tem esse outro tipo de acabamento. Então, para não divergir de estética, a gente segue o mesmo acabamento que já tem no local. Principalmente em escadas, né? Por questão de segurança também que você falou, né? Sim, escada, soleira, é proibido colocar acabamentos arredondados. Sim. Tem uma outra aqui da Ariane também. Aquele rebaixo na área da cuba deixa a pedra menos resistente? Dependendo do tipo de pedra, sim. Porque a pedra ela tem 2 centímetros de espessura. Então, você precisa baixar ali em torno de 5 milímetros a 7 milímetros. Então, se é uma pedra que ela é mais porosa, se é uma pedra que ela tem veios que podem abrir, sim, ela pode mexer na resistência da pedra. Mas uma perguntinha, Sueli. Quando a pedra trinca, tem o que fazer ou não? É só jogar fora? Não tem como reparar, não tem como consertar, Boa remendar? Depende de como ela trinca. Mas Trinca se de for fora a fora, não dá? Não. Você pode até fazer um reparo, mas não é algo que vai ser duradouro. Você vai pagar caro para fazer o reparo, porém é algo que você vai ter que trocar futuramente. E principalmente numa área molhada, se você faz emenda, o risco de ter um vazamento ali é muito grande. Em pia, né, por exemplo? Sim. Mas assim, quando a pia trinca, às vezes colocou panela quente, algo quente, é porque aquela pedra não é específica pro local ou não tem nada a ver? Se for uma pedra natural, pode ser por choque térmico. Isso. Mas dificilmente uma pedra trinca por choque térmico, tá? Quando você coloca uma panela quente em cima da bancada, ela pode manchar a pedra, porque ela queima o selante. Sim. Por isso a gente nunca aconselha colocar panelas quentes diretamente em cima da bancada, a não ser que seja uma lâmina sinterizada. Porque uma pedra natural, ela pode receber até 180 graus de temperatura. Uma lâmina sinterizada, ela recebe 350 graus de temperatura. Olha a diferença. Então, é uma diferença extrema de um para o outro. Sim. Mas a trinca, normalmente, ou ela vem pelo excesso de calor, mas isso em áreas de churrasqueira, que acontece bastante. Em áreas de fogão, dificilmente acontece isso. Então, para a área de churrasqueira, lâmina sinterizada, materiais pretos, porque como eles já vêm de rochas vulcânicas, então ele já tem maior resistência a calor. Então, materiais escuros para churrasqueira ou lâmina sinterizada. Para a cozinha, não tem esse problema, então você pode usar um granito, pode usar um mármore dolomítico, que o mármore dolomítico pode ser usado na cozinha. Então, você sempre, já citei aqui umas 80 vezes, se você conhece o que você está comprando, você sabe como cuida.
Sim. Em questão de produto, o que pode e o que não pode limpar, para cada tipo de pedra tem um tipo de produto específico para limpar ou não? É neutro só? Pedra se limpa com água e detergente, gente. Neutro. Não precisa ser neutro. Mas para pedras claras, por exemplo, a gente indica o neutro por causa do corante. Então, com o tempo, com a frequência com que isso acontece, ele vai amarelar com o tempo. Por isso que a gente sempre fala neutro, Sim. porque ele é incolor. Mas pedra se limpa com água e detergente neutro. Independente de qual pedra Independente seja. de qual pedra seja. Daí você fala assim, Sueli, mas eu queria passar uma cera de carro. Não se passa cera de carro em pedra. Se ela tá falando porque já teve. Já, sempre tem, né? Então, assim, Sueli, eu quero passar uma cera de carro, um poliflor na minha pedra para dar um brilho. Meu Para Deus. ilustrar. Não, tem produtos específicos para rocha. Então, as rochas naturais, use produtos específicos para a rocha natural. Então, você tem impermeabilizante, você tem lúcido, que é um produto para poder realçar o brilho da pedra. Olha, o meu granito preto está ficando um pouco mais fosco. Tem o Black Total, que é para poder ajudar a realçar e realçar tanto a tonalidade quanto o brilho desse material. Então, Olha só. você que bacana. tem materiais específicos para isso. Se é só uma limpeza, água e detergente. Aí você, por que mármore é um grande problema às vezes no banheiro? Porque a pessoa quer passar cloro, quer passar taí, quer passar Então é melhor não ter mármore no banheiro. veja, então, mas se você sabe que você não pode passar, você passa? É porque tem mulheres, gente, que é fascinada por Tem cloro. cloro, né? Tudo é cloro. Toma o até cheiro. banho de cloro. Gente, como pode? cheiro. É o cheiro do cloro. Mas não. Então, você limpa com água e detergente. Eu preciso ter a sensação de que eu limpei isso e que eu tirei todas as bactérias. Passa álcool. Nem o Veja não pode passar nada. Não, na dúvida, passa álcool. Olha só, gente, tá Pronto. vendo? Olha aí. Acho que muita gente em casa faz errado, assim como eu. Tá todo mundo sendo pego de surpresa. Fala, meu Deus. Tá vendo como que é bom vocês assistirem aí, ó, quem entende? Porque às vezes a gente mancha a pedra, né? Danifica a pedra Não sabe nem por quê. sem saber. Às vezes uma pedra Não, o cara. travertino, ele é um dos materiais mais polêmicos no banheiro por esse motivo. Porque o travertino, ele já é um material que ele tem bastante furos no material. Então, para você ter noção, quando a gente vai fazer o corte, ele tem os furos, isso já na massa do material. Então, precisa fazer a estucagem. Então, você imagina que é um material que ele já tem um monte de buraco na sua formação e que ele recebeu cola para tampar alguns buracos. Sim. Aí você passa cloro. Você passa uma vez, não vai acontecer nada. Você passa duas, não aconteceu nada. Terceira já começa. Na terceira, tá aqui, mas é pequenininho. Mas a frequência com que você vai fazendo isso, ele vai criando buraquinhos maiores. Aí fala assim, nossa, tem como consertar isso? Não tem. Você vai polir, você pode passar massa ali para estucar de novo, mas já não vai ficar bonito Igual antes. Né? igual antes. Sim. Porque ele já está recebendo produtos externos, né? Ele está recebendo abrasivos externos. Assim como ele recebeu o cloro, por isso que ele danificou. Então, produtos químicos, em geral, devem ser evitados passar tanto em rocha natural quanto as sintéticas. Muito interessante. Olha só. Eu mesmo não sabia. Nem eu. É, Vê se tem mais perguntinhas ao vivo, que Não, daqui a só- pouquinho a gente já vai pro sorteio. Tem mais duas aqui, que aí eu acho que já consegue ir pro sorteio. A Gi Gonçalves. Duas perguntas bem interessantes. A primeira, ela perguntou sobre a garantia dos produtos. E a segunda é a região que vocês atendem. Se é só São José, Vale do Paraíba. Então, nossa garantia ela é de 1 ano de prestação de serviços. Porque as rochas naturais ela não tem garantia porque ela é formada pela natureza. Mas nós damos 1 ano de garantia pela nossa prestação de serviço. Então, se nesse meio tempo tem um vazamento, descolar uma saia, que é a borda de uma pedra, tudo isso ele tem garantia dentro do prazo de 1 ano. Tá? E agora a rocha sintética, ele tem, dependendo da marca, que é o quartzo, a lâmina sinterizada, dependendo da marca, é de 10 a 25 anos de garantia que a própria fabricante do material fornece para o cliente. Em relação à área de atendimento, nós atendemos São Paulo e atendemos todo o Vale do Paraíba.
Então, é uma área bem ampla que a gente atende hoje. Se não a produção, venda e instalação, vocês também fazem entrega para essas regiões? Sim. De comprar sim. e... É porque a gente sempre dá preferência. A única coisa que nós não montamos, não fornecemos a instalação, são peitoris e soleiras. Porque, como o pedreiro já está na obra, o custo para o cliente acaba sendo menor. Então, a gente não faz essa montagem porque, apesar de ser uma peça simples, é uma montagem mais demorada. E um profissional, para poder fazer esse tipo de serviço, ele vai cobrar um valor que acaba aumentando muito o custo do cliente. Como ele já tem um pedreiro ou um empreiteiro na obra, isso acaba ficando com um custo menor para ele. É mais viável para ele. Mas, em relação às bancadas, a gente vende, caso o cliente não queira a montagem, mas a gente sempre prioriza com que nossos profissionais montem, porque a gente pode fazer um trabalho lindo. Não adianta eu ter um ótimo acabador e ter um péssimo instalador. Não adianta eu ter um ótimo instalador e ter um péssimo acabador. Eu preciso do conjunto das duas coisas. Então, um bom acabamento, eu só vou ter um bom acabamento final se eu tiver um bom acabador e um bom instalador. Se eu deixo um pedreiro instalar, por exemplo, aí às vezes o pedreiro ele não sabe fazer um remonte devido ou ele não sabe ajustar a peça na hora da instalação. O problema não foi que o pedreiro não soube instalar, o problema foi que a marmoraria fez errado. Olha só, tem mais uma perguntinha aqui da Luci Fabiani. Qual a fase da obra que vocês preferem entrar? E o que para seu produto é melhor? Eu não entendi a última frase. Qual a fase da obra que vocês preferem entrar? O que para seu produto é melhor? A fase que nós entramos é depois que já está com o revestimento. Aí você fala assim, mas por quê? Por que se vai quebrar o azulejo de novo? Por quê? Mas o corte do revestimento, hoje em dia, se embute muito pouco as pedras. Mas a gente ainda aconselha embutir em determinados casos, porque isso evita, tem menos risco de ter vazamento. Então, mas tem obras que a gente só coloca a estruturação metálica e recebe a pedra em cima. Então, a gente sempre aconselha entrar as rochas depois que o revestimento está instalado. Isso até mesmo para medição técnica, tá? E a questão de estruturação ele é muito importante. Por quê? Tem um vídeo na internet recente do rapaz batendo uma massa de pizza. Não sei se vocês já viram. Não vi ainda, não. E ele está lá batendo a massa de pizza. E, do nada, a bancada quebra. Nossa. E ele fica ferrado porque a bancada quebrou. Só que, assim, era uma pedra, a bancada estava totalmente sem estruturação embaixo. Era um balcão, mas esse balcão não tinha ferragem e não tinha uma estrutura ali para receber. Era um vão livre. Aí fala assim, mas se tivesse a estrutura, não teria quebrado? Teria. Mas a diferença é que teria menos risco de machucar alguém. Poderia ter rachado, né? Não, a pedra ela quebrou. Com a estrutura, acho que amenizaria o impacto ali. Né? Mas ela quebrou só dele bater a não, pizza? Ele não estava batendo, meu amor. Ele estava atacando a pizza. Sofrendo, de fato, né? exatamente. E não tinha nenhuma estrutura metálica. Ela poderia ter trincado, quebrado, mas ela estaria em cima da estrutura e colada na estrutura. Sim. Então, isso evitaria que alguém se machucasse. É porque são ali. pesadas, né, Exatamente. as pedras. Então, é mais sobre segurança. Sim. Então, o cliente, quando ele avalia um orçamento, ele não deve avaliar o orçamento pelo valor final que está lá no rodapé. Sim. Ele tem que avaliar o orçamento como um todo. Sim. A questão de estrutura, a questão de segurança, a questão de acabamento, o tipo de material que ele está comprando, se é um material comercial, se é um material extra, se o tipo de produto que é utilizado nessa instalação. Porque é todo esse conjunto que compõe a qualidade do final do trabalho dele. Sim, é o diferencial, né? Muito, realmente. muito interessante mesmo. Sim. E antes de a gente ir pro sorteio, o pessoal já tá pedindo sorteio aqui já. Cadê já tá todo mundo aqui, ó, na expectativa. Cadê o sorteio? Mas aí, bastante gente eu queria só falar duas mensagens bem legais que o pessoal mandou para você. Eu acho legal a gente ler. Primeiro é o TG Air Connection. Ele falou assim, dá gosto de ouvir um especialista falando, ver o quanto estudou, se dedicou a conhecer profundamente seu mercado e produto. E aí o
Multimol, Vedação de Juntas, também falou assim: Sueli, parabéns pelo seu trabalho. Você demonstra total conhecimento do que fez e com certeza esse é o grande diferencial. Achei legal ler essas mensagens. Obrigado, Bianca. Vou aproveitar já para agradecer a turminha que eu vi Pode aqui, que está agradecer. online. Tá? A Ariane, da 20 Piso. A Natália. A Natália Rico. O Diego Zomi. A Lucy. Que é um querido. A Lucy. Tiago, que já não é nem mais um amigo. Não sei nem como chamar ele. É um irmão. Exatamente, um irmão. Parceiro. Então, a Gi, a Ariane já disse, a Lucy, então, a Bianca. Então, assim, muito obrigada por vocês estarem participando. E, para mim, é muito gratificante ter vocês, tanto nesse meu processo de empresária, mas como parte do meu ciclo de relacionamento mesmo, tá? Muitos deles já me ensinaram muito nessa caminhada de empreendedorismo, porque eu falo que a gente tem curso para tudo, né? Sim. Pra No vida toda, empreendedorismo, a gente se aventura. né? E Deus é tão bom e honrou tanto a minha vida que Ele colocou pessoas muito boas no meu caminho, que me ajudaram a crescer como profissional, me ajudaram a crescer como pessoa e, principalmente, como empresária. Então, são pessoas que fazem parte da minha vida ativamente. E assim, chegar até aqui, eu sempre falo que não é sobre somente meu mérito, o mérito do Cícero, que é meu sócio, o mérito dos nossos colaboradores, porque em tudo que eu vivi até aqui, teve a mão de Deus. Porque hoje, eu olhar para trás, como a gente iniciou, todo o trajeto que a gente passou até aqui, todo o processo que a gente viveu, se Deus não estivesse presente, não estivesse conosco, a gente não teria chego nem na metade do caminho. Então, assim, é muito gratificante e eu sou muito grata por todo esse carinho que Deus teve com a gente nesse período e que muitas das vezes a gente nem mereceu. É verdade, é importante sempre o reconhecimento, né? A gente sempre colocar Deus acima de tudo, né? Sim. E sem Deus não somos nada, né, gente? Porque não é fácil. É só pela mão dele mesmo. É só filho, pela porque mão eu falo de assim, Deus. que se fosse com a nossa força, a gente não conseguia, A gente não. olha e fala assim, como chegamos até aqui? É Deus purinho, em todos os momentos, em todos os aspectos. E, assim, quero te parabenizar mais uma vez e agradecer mais uma vez pela sua presença. É uma honra tê-la aqui com a gente, né? O pessoal de casa também, bastante gente interagindo, participando. E é bom, é gostoso a gente ver uma pessoa que várias outras pessoas recomendam, acompanham, né, o seu trajeto no dia a dia. Sim. E agora, passe para o pessoal as suas redes sociais, o seu Instagram, o seu telefone para contato, onde fica a tua empresa. Uma consideração final. Uma consideração E final. já estamos indo por sorteio, pessoal. Dá uma O pessoal já está. Já. Calma aí, Eles gente, estão calma. Daqui a pouco. E mais uma perguntinha para você. Se você tem algum projeto futuro, algum projeto diferente, algo em andamento. Então, a gente está estruturando agora um projeto, na verdade, justamente para instrução de profissionais da área da construção civil em relação a rochas. Então, você fala assim, Sueli sabe tudo sobre rochas. Eu não sei tudo, até porque eu ainda estudo sobre isso. Isso Então, é bacana. mesmo com 18 anos trabalhando nessa área, eu ainda estudo sobre formação de rochas, eu ainda estudo sobre os minerais que as rochas possuem e como elas vão se comportar em determinados ambientes. Então, é um aprendizado constante sempre para oferecer o melhor para os nossos clientes. E a ideia desse projeto do DS Essence é que nós possamos instruir os profissionais da arquitetura, do design de interiores e construtores sobre a melhor aplicação das rochas dentro do ambiente, tanto comercial quanto residencial. E a gente está estudando aí uma possibilidade de ter alguns parceiros para que a gente faça projeto social, mas na área da construção civil. Bacana. Já deu certo, em nome de Jesus. Amém. Legal. Agora pode deixar as considerações redes sociais. finais, isso, as redes sociais. Então, nossa rede social, o Instagram, tanto o Instagram quanto o Facebook, é @Dartstones Marmoraria.
Nosso telefone é 12-97402-8704. E nós estamos localizados aqui em São José dos Campos. Como eu disse, a gente atende todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e São Paulo. E... Gente, eu me perdi. Telefone, redes sociais, endereço, já passou? Sim, o nosso endereço fica no centro da cidade. Nós temos um showroom, que é justamente para atender o nosso cliente de forma mais exclusiva. Até porque o nosso showroom ele não foi projetado só para ser um lugar bonitinho. Tá ficando legal. Eu sei bem como é. Mas ele não foi projetado só para ser um lugar bonito, mas é justamente para o cliente ele chegar lá e ele pegar as amostras das pedras e ele apalpar, sentir a textura, ele ver a impermeabilização. No entanto, que a gente normalmente durante o processo de venda a gente joga água para ele poder ver a questão de absorção, o material que vai absorver menos, para ele já tendo esse contato com a rocha, e isso também ajuda muito ele a escolher de acordo com o tipo de uso dele. Então, o showroom ele foi projetado justamente para a gente atender um cliente de forma mais exclusiva. Então, quando o cliente vai ali, ele vai agendar um horário para ser atendido, mas o horário que ele agendou é justamente para ele ser atendido de forma eficaz e de forma com que ele se sinta tanto acolhido quanto ele entender o produto que ele está comprando. Então, hoje, nosso showroom fica na Euclides Miragaia, número 660, na sala 55, no edifício empresarial Sky 2. Olha aí, pessoal, você que ainda não conhece o showroom, não deixe de agendar com a Sueli, né, ou com a equipe dela, para vocês verem pessoalmente. Sim, eu vou ter o prazer de receber vocês. É isso aí, pessoal. Agora vamos para o tão esperado sorteio. O ganhador ou a ganhadora vai retirar a cesta que dia, Sueli? Amanhã. Mas eu acho que foi eu que ganhei pelo sorteio que eu vi aqui. Mas você nem fez o sorteio. Nem começou. Nem começou. Olha lá, eu já ganhei, é certeza. Falou. Pessoal, o ganhador ou a ganhadora vai retirar a cesta amanhã. Qual horário? Na parte da manhã? No período da tarde. Por volta das 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde. Porque, assim, ela vai passar... Quem for o ganhador, o Davi vai colocar o número, né? Nosso. Vai entrar em contato com a gente, pra gente falar com a Sueli, pra gente fazer uma filmagem de você recebendo a cesta. Tá bom? Então Bora não lá. deixe de entrar em contato. Então, deixa aí, Davi, o telefone. Não, agora vai colocar aqui no telão. Coloca aqui no telão pra o gente, chat. Davi. Aí você vai falar uma palavra Bem difícil. bem difícil, viu? Não coloca a palavra fácil, Vixe. Com não. acento, com um monte de coisa. E tem que escrever direito. Porque... Tá bom, a gente espera. Já vamos colocar ali, porque aí o primeiro que escrever a palavra Meu certinha... pai, já deu um nó aqui na cabeça. Tem que ser uma palavra difícil. É o primeiro que dá uma escrever a segurada. palavra Vai colocar aqui. certinho. Tá, deixa eu pensar algo relacionado a... Vamos pensar em algo Não relacionado fala ainda a não, espera rochas. aparecer aí. Calma aí. O pessoal já tá... Deixa o pessoal aí na expectativa. Ó, tem bastante gente. Olha, gente, esse povo gosta de participar, né? Isso é muito bom, gente. A hora que aparecer aqui no telão, ela vai falar a palavra e vocês vão digitar. E o primeiro ganhador ou ganhadora amanhã vai estar retirando a cesta. Cadê o chat? Vai ser em qual endereço para retirar a cesta? Na Euclides Miragaia mesmo. No O Euclides, showroom. No isso. centro, né? O Euclides Bacana. Miragaia, número 660, sala 55. Centro de São José dos Campos. Às 14 horas. Às 14. Bacana. Cadê, Davi, a imagem? Já está aparecendo mais gente aqui, ó. A Débora Sanjurgo, que é uma arquiteta lá de São Paulo, muito Olha só. amiga, uma querida, uma águia. A Fabi, que é a minha consultora de imagem e estilo, está tentando dar um jeito nesse desastre. Gente, tem bastante gente Jaice participando. Melo, que é uma querida, é uma arquiteta e já é uma amiga. Minha águia. Alguém colocou aqui, ó, minha águia. Eleva arquitetura Bacana, e construção. A Gente. Débora. Aí, ó, já tá ali o chat. Já está Vamos ali. lá. Então, Já a dá primeira pra pessoa falar. que falar a palavra que ela Palavra bem quiser. difícil que é pro pessoal Bem difícil. ter um trabalhinho ali. Deixa eu pensar. Gente, deu um nó aqui na cabeça. Olha, eu vou ser boazinha com vocês. É o primeiro que escrever? É a Primeiro primeira escrever. pessoa que escrever. Então tá bom. Agiliza aí, Júnior. Você que escreve. Usa o meu. Impermeabilização.
Aí, pessoal. Impermeabilização. Quem escrever primeiro ganha. O Júnior não vale. É. Usa o meu. Eita, já foi, hein? Aí, foi eu que ganhei, ó. Ariane. Cadê? Calma aí, não. Jaíce Melo. Calma aí. Jaíce Não, Melo pera. ganhou. Calma aí, Fabiana. gente. Ixi, vamos Foi lá. Fabiana. Eita, calma aí. Impermeabilização. Ajuda aí, gente. Débora. Procura aí, Herbert. Quem Aqui, que ó. foi? Elevar arquitetura. Foi? Elevar arquitetura. Elevar arquitetura, né? Isso. Foi a Foi. primeira. É que foi... Deu uma confusão. Elevar arquitetura. Tem que Elevar vir arquitetura. retirar amanhã às 14 horas, hein? Vixe, vai me visitar de novo. Davi, deixa aí nos comentários o telefone, nosso telefone, para entrar em contato, para a gente passar novamente. Ela já até sabe onde é, né, Sueli? Já ela veio me visitar quarta-feira, ela é de São Paulo. Aí, ó, vai Vou dar voltar um de novo. Ela pra cá. vai ter que me visitar de novo. A gente faz uma filmagem amanhã. Foi? Foi ela mesmo? Foi, né? Foi ela mesmo. É isso aí. Arquitetura. Gente, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Foi uma honra estar interagindo com vocês. Foi bem bacana, bem descontraído, né? Foi bem rapidinho. Sim, eu tava aqui nervosa, quase tendo um treco. Eu falei para você que passa rápido, olha lá, ó. E mais uma vez, Sueli, muito obrigada. É uma honra receber você aqui no nosso programa. Que Deus abençoe e continue prosperando, que a sua empresa voe cada vez mais alto. Amém. Em nome de Jesus. Mas que nós possamos voar e que vocês também estejam fazendo parte desse caminho, Amém. trilhando junto com a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês. Que bom. Estou aqui com o coração gelado de tanto nervoso. Mas você foi super Mas bem. foi muito gratificante. Eu gostei bastante de estar participando desse momento com vocês. Muito obrigada mesmo. Amém. Muito Deus obrigado abençoe. também, né? Pela participação, me enrolei aqui. Pela participação, por Fala todo o conhecimento. impermeabilização. Impermeabilização. Não tô enrolada. Hipermeabilização. Impermeabilização. Fico sonhar com essa palavra agora. Eu acho que agregou muito pra gente, pro pessoal Sim. também, esse conhecimento técnico, né? Essa vivência. E que você continue estudando, né? E tudo mais. Então, obrigado mesmo pelo compartilhar conhecimento com a gente, nesse bate-papo. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente até o final. E é isso, fique ligado com a gente. Semana que vem, quinta-feira, temos mais Destaque em Foco. Então, boa noite a todos. Até mais. Até mais, Boa pessoal. noite.